Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao assunto, né? Falar sobre os artrópodes, ok? Eu tinha iniciado na aula passada com vocês, né? Da semana passada, e nesta aula de hoje, né? Eu mandei a correção, né? Que faltava, né? Fazer a correção, porque eu pedi aquelas atividades no portal Eclash, só que eu fiz a correção por lá e, né? Anotei os alunos que enviaram e também aqueles que enviaram pelo WhatsApp, tá? Aqueles que não fizeram, turma, só corrija lá e depois mande lá para mim, professor. Eu corrigi lá, eu fiz, tá? Da página 190, 191 e 202, né? Que é para o livro de vocês não ficar em branco, tá? Porque nós já vamos iniciar um novo assunto, que é o último assunto relacionado ao terceiro bimestre, que é os artrópodes, tá? Então, a aula passada a gente deu uma introduzida a eles, então vamos continuar. Eu vou falar tudo de novo, tá? Mas iremos continuar o assunto 2, artrópodes. Não esqueçam, matrículas estão abertas, contamos com você para o ano de 2021, beleza? Tá? Então, só passar aqui, dar continuidade ao assunto, né? Como você pode verificar, uma artrópode não é somente insetos, né? Então, você tem vários aqui, tá? Você tem aracnídeo, você tem insetos, né? Como, por exemplo, uma mosca, né? Gafanhoto, entre outros, tá? Então, toda vez que falar artrópodes, não limitem a apenas, né, aos insetos, ok? Então, vamos lá. Artrópode, pessoal. O fio artrópode, né, que significa pés articulados, é o mais numeroso da Terra, contém cerca, né, de mais de 1 milhão de espécies conhecidas, o que é pelo menos 4 vezes o total de todos os outros grupos de animais reunidos. Então, ó, é uma grande diversidade e é uma grande variedade. E isso, pessoal, nem é o todo que se sabe, tá? Nem é um todo. Ainda tem muitas espécies que estão sendo catalogadas, muitas espécies ainda que estão sendo, né, descobertas, tá? Esse processo lá de taxonomia, de identificação e classificação biológica, demora alguns anos, tá? Você precisa fazer análise corporal, análise hoje, né, análise genética. Então, é bem demorado, tá? E, além disso, os artrópodes possuem boa adaptação a diferentes ambientes, né? Você pode verificar em ambiente frio, ambiente quente, ambiente com pouco oxigênio, ambiente com salino, né? Ambiente com alta temperatura, com baixa temperatura. Então, é por isso que tem essa grande variedade, essa numerosidade de artrópodes, né? Por causa da sua boa adaptação, tá? Então, a gente consegue se adaptar a vários biomas, a vários tipos de ambiente que encontram na nossa Terra. Tá? Vantagens em competição com as outras espécies, porque, principalmente no hábito alimentar, eles não precisam, né, de uma grande quantidade de alimento. Ah, professor, mas um dia desse lá tinha os gafanhotos que estavam destruindo as plantações no norte da Argentina, né, quase chegando ao sul do Brasil. Claro, porque você tinha uma grande quantidade de gafanhoto, mas se você for pegar cada espécie, né, pequenininha, elas se alimentam de pouca coisa, tá? E elas são importantes, né, ecologicamente, economicamente, e também elas trazem prejuízo, né, para lavouras e solo, entre outros, ok? Principalmente para a parte da agricultura, tá? Então, a gente possui vantagem em competições com outras espécies, excepcional capacidade reprodutora, então o estágio de reprodução deles é bem rápido e eles dão origem a vários tipos de a vários filhotes, na verdade, tá? Então, por exemplo, uma baratinha lá, praticamente a cada 2 semanas, um mês, praticamente já está se reproduzindo de forma bem rápida, né? Então, os artrópodes, eles têm uma grande facilidade reprodutiva, resistência às substâncias tóxicas e perfeita organização social, como no caso das abelhas, formigas e cupins, né, que eles vivem em sociedade, aonde cada um lá vai desempenhar uma função. Basta você lembrar das abelhas lá no exemplo, quando nós estudamos lá no segundo bimestre as relações ecológicas, né? Quando estudamos as relações ecológicas intra, né, específica, né, que era a sociedade, onde cada espécie desempenha uma função. Você tem lá, por exemplo, lá, a
A rainha, função reprodutora, né, da origem ao zangão e da origem, né, às operárias. Zangão, qual é a função? Reproduzir com a rainha. Operárias, pegar, né, o néctar, a formação do mel e proteger também a colmeia. Então, nessa sociedade, cada um desempenha uma função. E aqui, resistência a substâncias tóxicas, né? Alguns conseguem se adaptar a determinados inseticidas, né? A determinados, por exemplo, Detefon, eu espirro, e esse cara quando não morre, né? Claro, porque algum vai acabar conferindo, né, uma adaptação àquele produto químico específico, né, desse inseticida. Então, ele consegue sobreviver, ele consegue se manter vivo, e esse gene dele, que conseguiu se adaptar, ele passará para os seus filhotes. E os filhos, né, vão nascer, né, com o gene adaptado. É por isso que todo tempo tem que estar mudando a fórmula química. E você tem que fazer cada vez mais substâncias tóxicas mais agressivas, mais fortes, e isso é prejudicial, tá? Porque você vai fazendo com que vão surgindo novos insetos pragas mais resistentes, tá? Então, vocês vão ver isso mais para frente. Características gerais, falei isso também para vocês na aula passada, né? Os artrópodes possuem o corpo, né, segmentado, que é um corpo metamerizado, né, que ele é como se fosse, né, ele é rígido, protege esse animal, né? E ele possui apêndices articulados, que servem para a sua locomoção, captura de alimento e para a sua localização, né? E o corpo ele é coberto por exoesqueleto, formado por uma substância resistente e impermeável, chamado de quitina. Então, eles possuem quitina, né? Tem também na nossa unha, tá? No cabelo é queratina, tá? Aqui a gente tem, né, a quitina e ela deixa nossas unhas fortes, né, impermeável. E também está no exoesqueleto desses animais. Como ele é, pessoal, resistente e metamerizado, ele não possibilita o crescimento desse animal. Então, o que esse animal tem que fazer? A muda, a equides, né? Fazer a troca de corpo. Porque como esse corpo é metamerizado, ele não consegue crescer. E para ela crescer, ela precisa sair e ir, né, desenvolver um novo corpo. Ó, ao crescer, os artrópodes precisam abandonar o esqueleto velho, né, pequeno, e fabricar outro maior. Esse fenômeno é chamado de muda ou equídese. Ocorre diversas vezes até cessar o crescimento na fase adulta, né? Parou, chegou na fase adulta, ele não precisa mais passar pela equídese, né? Pelo processo de muda. Okay? Olha aqui, ó, uma cigarra fazendo o processo de muda. Você pode observar, ó, que ela nasce aqui vulnerável. Esse exoesqueleto dela aqui, ó, quando ela está saindo desse velho, ainda não se metamerizou. Quase não falo, tá? Ainda não ficou metamerizado, né? Ainda não está rígido. E o que vai acontecer aí? Ela precisa, né, ficar... Ela geralmente se toca para proteger até o corpo dela, o exoesqueleto dela ficar rígido. E as carapaças deixadas, né, por ocasião das mudas, são as exúvias, né, do grego exuviae, que são vestidos largados, né? Alguns de vocês aí que tem pai com terreno, né, que pai que tem terreno, já foi num local de mato, encontrou numa floresta, você já deve ter verificado, já deve ter achado, né, uma exiúva dessa, uma mudazinha lá, que aí você olha uma cigarra e você pega, não. Se você já teve a oportunidade de pegar, você percebe que é bem rígido, mas você percebe quebrar, né? Faz igual barulho de cereal, né? Quando você quebra essa exiúvia. E classificação dos artrópodes, né, pessoal? Os artrópodes, turma, eles levando em conta, né, a divisão, ó, do corpo. Então, como é que vai dividir os artrópodes? A sua divisão do corpo, número de patas. A aranha e a formiga têm a mesma quantidade de patas? Não, né? Existência ou não de antenas. Por exemplo, uma mosca tem antena e uma aranha não tem antena. E de outros apêndices, pessoal, como pedipalpos, né, estruturas bem aqui, próximas, e quelíceras, inoculadoras de veneno, por exemplo. Tá? E o filo artrópode, né, seria agrupado em 5 subfilos, tá? Sendo um desses já
extintos, ok? Então, eles são subclassificados em 5 subfilos. Todos esses nós vamos ver, ok? Então, ó, você pode observar aqui a diferença corpórea. Por exemplo, essa abelha aqui, essa mosca, ela tem a cabeça, tem o tórax e tem o abdômen. A aranha não. Ela tem o cefalotórax, né? Que é a cabeça e o tórax unidos, como se ela não tivesse pescoço, né? Fosse unido. E tem o abdômen, ok? Ó, insetos. Vamos estudar os insetos agora. Os insetos, né? São artrópodes que possuem 6 patas ao total, ok? Então, eles são 6 patas. 3 em cada lado, ok? 3 na esquerda e 3 na direita, como você pode observar na imagem, ó. 1, 2, 3, né? Juntando ao total, apresentam 6 patas, distribuindo 3 pares, né? Ligados ao tórax, ó. Então, está ligado ao tórax. Os insetos apresentam o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. São as 3 partes. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não, não é a música, né? Cabeça, tórax e abdômen. Então, aqui, ó. A cabeça, o seu tórax e o abdômen, né? Que muitos falam bumbum da saúva, né? Bumbum da formiga, né? Que é o abdômen dela, tá? Então, lembre-se disso. Insetos divididos em 3 partes, tá? Cabeça, tórax e abdômen. Possui 6 patas e um par de antenas, né? Que dá 2. E possui mandíbula, tá? Coisas que você vai verificar lá que os aracnídeos não possuem mandíbulas. Vivem em sociedade, né? Por exemplo, aqui, ó, cupins, formigas, algumas espécies de abelhas e vespas formam sociedade em que há uma divisão de trabalho, né? Há uma cooperação de trabalho. Certos indivíduos chegam a apresentar diferenças corporais dependendo da função que exerçam, né? Então, você vai verificar que há essa diferenciação corporal. Se você pegar uma rainha, você verifica que o tamanho corporal da rainha é muito maior em comparação, por exemplo, a uma operária, né? A operária já é bem menorzinha, né, do que uma rainha. Então, há esse dimorfismo, né, sexual entre os grupos, né, entre as classes aí que se encontram. Colmeia, pessoal, em uma colmeia, o que mais chama atenção é a organização. Todo o trabalho é feito por abelhas fêmeas estéreis, né, que são chamadas de operárias. Então, por exemplo, lá, as operárias, diferentemente aqui, ó, do filme B-Movie, né? Do filme B-Movie, eles colocaram lá como um homem, né? Como do sexo masculino. Sendo que o masculino lá é o zangão, né? Eles colocaram aqui no B-Movie a operária sendo masculino. E ainda se apaixonavam, né? Por uma mulher, né? Totalmente ao contrário. Mas é um filme legal, né? Então, as operárias são estéreis. O que quer dizer isso? Não podem ter filho. Só quem tem filho é a rainha. Okay? Só a rainha que pode ter filho. E a rainha é a única fêmea estéril da colmeia. Tem os zangões, machos, né, que tem como única função a fecundação da rainha. Depois de cumprirem essa função, morrem, né? Aqui, ó, então você pode verificar. É meio curioso, né, o que ocorre aqui. Por exemplo, a rainha, ela dá origem ao zangão. O zangão depois cruza com a rainha, que eles dão origem à operária. Ok? Então, eles vão dar origem à operária. A professora, então, quer dizer que ela tem um filho, depois ela cruza com o filho para ter outros filhos. É, mais ou menos isso, né? Meio louco, né? Então, a rainha sozinha, por um processo chamado partenogenese, ela vai liberar um óvulo, esse óvulo não é fecundado, ele vai dar origem ao zangão. E este zangão, ele vai cruzar com a rainha e
que vai acontecer? Vai dar origem à operária. Ok? Qual é a função da operária? Trazer, né, um néctar para produzir um mel real, alimentar a rainha e alimentar, né, as futuras larvas, que serão as futuras operárias. Ok? Lembra? Ah, não, seu Melson não foi com vocês. Seu Melson foi com o 8º ano, que agora é o 8º ano, né? Na época ela era o 6º ano. Quando foi eu e a professora Ana Paula, coordenadores, né? A gente chamou o seu Melson, trabalhou com mel. Aí o seu Melson, ele é apicultor, aí ele trabalha, né? Aí ele levou mais amostra lá de abelha, né? Ele levou a rainha, ele levou algumas operárias e alguns zangão também lá, né? Ele mostrou lá algumas curiosidades, né? Então, professor, como é que faz para surgir uma nova rainha? É só tirar essa rainha de lá, tá? E uma nova larva, ela vai se originar e vai dar origem a uma rainha. Por exemplo, assim, se você tem uma colmeia e aquela rainha morreu, o que que acontece? Algumas abelhas migram, elas vão formar uma outra colmeia para elas, tá? E lá vai ter uma nova rainha. E aquele que ficou onde a rainha morreu, as outras operárias irão morrer e a rainha lá não existirá mais. Ok? Então, o zangão, ele é pai e irmão das operárias. Tem um processo que alguns apicultores que eles fazem assim, como eu posso falar para vocês, mais rigoroso, mais cruel. Por exemplo, assim, eu vi que alguns apicultores, eles cortam as patinhas, né, traseiras dela, as duas últimas patas. Aqui, ó. Eles cortam as duas últimas patas traseiras dela aqui, ó. Essa e essa aqui. Por quê? Porque como ela é maior, quando ela vai colocar os ovos, ela fica assim, ó. Essa pata é grande. Então ela fica alta e começa ó, a colocar os seus ovos. E quando ele corta, ela não consegue fazer isso, ela não vai conseguir fazer a postura. Colocar essas patas altas, né? O seu abdômen ficar grande e ela colocar seus ovos. E as operárias, quando ela percebe isso, elas veem que a rainha está com deficiência. O que, que eles fazem? Se amontou em cima dela, aumenta a temperatura e ela morre. É assim que eles fazem, né? Por exemplo, por que quando você passa perto de uma colmeia e tá, tem um barulho lá dentro? Elas estão batendo asas. Por quê? É para resfriar, diminuir a temperatura lá dentro, né? Então não pode ficar muito quente, senão elas acabam morrendo. Formigueiro. Opa, peraí que travou minha canetinha aqui. Formigueiro, pessoal, né? É, as fêmeas férteis, né, da sociedade formigas, conhecido como saúva, é chamado de rainha ou içá, né? Há também machos férteis, os bitus, e fêmeas estéreis, as operárias. São aquelas pequenininhas que você vê, né, carregando folha, né, carregando alimento para dentro, né, deste formigueiro, né? Aqui, pessoal, esses machos férteis, né, os bitu, né, aqueles pretinhos mais grandes, são bem agressivos, né? Se você chegar perto, ele vai para cima, ele vai morder você, ele vai ferrar. São bem agressivos mesmo, né? Esses bituzinhos lá, né? São os bem grandinhos, né? E eles vão fazendo essas fendas aqui no chão, tá? E por que eles levam folha, pessoal? A folha vai ficar armazenada e começa a entrar em decomposição por ação de fungos. E é através desse fungo que eles vão se obter a alimentação, tá? Então, não é diretamente da folha. A folha eles deixam armazenados lá no fundo para que haja ação de fungos e assim consigam, né, se alimentar, né? Em determinados locais, esses formigueiros podem acabar se tornando praga, né? Porque pode ter vários e pode trazer prejuízo para o solo, prejuízo para aquela lavoura, né? Para aquela agricultura que aquela pessoa pode ter, né? Você vai ter que utilizar produtos químicos para fazer a destruição, né? E matar essas saúvas, né? Essas formigas. Eu vi um vídeo de um cara uma vez, nesse vídeo que as pessoas compartilham no WhatsApp, que ele estava querendo destruir um formigueiro que tinha no quintal dele. Ele jogou gasolina e tocou um fósforo, pum, explodiu lá o quintal da casa dele lá. Né? Foi meio louco, mas como é que ele vai encher de gasolina lá e jogar, né? Tem ação de fungos, tem processo de decomposição aqui dentro. Então explodiu ele tadinho, né? Tem esse vídeo lá, o cara foi meio, né, louco em fazer isso, né? Realmente utilizar mesmo
tem venenos específicos, né, para você combater, né, quiser destruir esses formigueiros. Um piseiro, né, pessoal, na natureza os cupins ajuda a destruir os troncos de árvores velhas, né, que acabam morrendo na mata, né? Por exemplo, tem, né, os cupins, eles vão fazendo, são brocas de madeiras, né? Eles vão destruindo a madeira por dentro, tá? Deixando ela podre por dentro, ok? Então aqui você tem um formigueiro, né, bem grande. A imagem ficou meio embaçadinha, né? Sistema reprodutor dos insetos, pessoal. Os insetos, eles possuem sexos separados, né? Aqui, ó, possuem sexos separados e sua fecundação é interna, ok? Então, a fecundação ocorre dentro, né, da fêmea. E são animais ovíparos, então o desenvolvimento é externo, porque eles colocam ovos, né? E pode apresentar 3 tipos de desenvolvimento: o direto, sem metamorfose, o indireto, com metamorfose gradual ou incompleto, né? Que é o desenvolvimento, né, por hemimetábulo, como é o exemplo aqui, ó, né, da barata, né? Hemimetábulo, por quê? Porque ele vai passar pela ninfa 1 e pela ninfa 2. Okay? Então, aqui, ó, desenvolvimento indireto com metamorfose gradual ou incompleta, né? O direto, pessoal, não tem metamorfose, tá? Tem o ovo, dá origem à ninfa, e essa ninfa dá origem ao adulto. Já esse aqui, ó, gradual e incompleto, o adulto vai dar origem ao ovo, esse ovo dá origem a uma ninfa, bem pequenininha, aquela baratinha, né? Caso tenha alguma na sua casa, você deve ficar, né? As pequenas praguinhas. Aí dá a ninfa 2 ao adolescente e ele se desenvolve no adulto pronto para procriar e dar origem a novos filhotes. Lembra que eu falei para vocês que era no Enem? No Enem foi uma comparação mais ou menos como uma imagem dessa. Ele queria saber o que ocorria entre as ninfas 1, 2 e o adulto, né? Era a competição por alimento. O que a ninfa 1, que é a menorzinha, come, a ninfa 2, o adulto também se alimenta. Então, vai ter competição por nicho ecológico, né? No mesmo habitat lá. Então, aqui eles competem, né? Pelo mesmo alimento. Aqui, pessoal, inseto com metamorfose completa, né? É o desenvolvimento holometábulo, que é o total. O que ocorre no desenvolvimento indireto com metamorfose completa? Aqui, você tem o ovo, né? Você tem o ovo. Este ovo dá origem a uma larva. Essa larva precisa se alimentar. Aqui, pessoal, nas lavouras, na agricultura, né? As grandes pragas, né, são as larvas, porque elas precisam comer bastante, né, aquele vegetal para ficar no estágio de pupa, né, para se desenvolver. Então, a maioria dos inseticidas é para acabar aqui, ó, na forma larval. Então, você tem a forma larval. Essa forma larval, ela vai dar origem a essa pupa, onde ele vai passar por metamorfose e diferenciação corporal. Aí vai dar origem a um adulto, ó, totalmente diferente da pulpa e da larva, né? Você tem um adulto aqui alado, né? Capacidade de voo, e ele, quando se reproduzir, vai dar origem a óvulos e o ciclo acaba, se repetindo, né? Alguns insetos homotóbilos possuem fase larval aquática, como é o caso, né, de importantes mosquitos, né, como o da dengue, né? A fase larval do mosquito da dengue, primeiro é na água, né? Olha, o Culex, que transmite a elefantise, o Anopheles, que transmite a malária, o Aedes aegypti, né, que transmite a dengue e também a febre amarela. Você pode verificar que a primeira fase larval deles é no ambiente aquático, não no ambiente terrestre. Depois, a sua sobrevivência, né, ele fica, né, no ambiente terrestre, né, fica voando, pousa, precisa, né, se alimentar de sangue para desenvolver seus óvulos e botar eles na água, né? Por isso que você tem que ficar preocupado lá com água parada, né, cuidar de vasos, né, tirar aquela água de vasos, pneus e tudo mais, tá? Então, ó, Culex, né, transmite elefantise. A gente viu na aula lá sobre verminose, né? Que é a pessoa que fica com o pé bastante grande, Anófeles, que transmite a malária, e o Aedes aegypti, que transmite a dengue e a febre amarela.
Crustáceo, turma. Nos crustáceos, a cabeça e o tórax são fundidos, né, em uma peça única, chamado de cefalotórax. Então, lembre-se disso daqui, ó, né? Uma cabeça fundida, né, com o tórax, né? Cabeça e tórax e forma o cefalotórax. E ela também possui o abdômen, tá? E há dois pares de antena, ó, um aqui e outro aqui, né? Dois pares de antena e o abdômen apresenta apêndice articulados, né? Que servem para ele, ó, nadar, né? Com mais facilidade, tá? E dois ramos, né? Presos à base e eles possuem o que também, turma? Quelíceras, olha aqui, ó, né? Ó, quelíceras, né? São chamadas de pinças, né? Servem para cortar, triturar o alimento ou então se segurar na fêmea e fazer a dança do acasalamento para reproduzir, ok? Então possui antena, dois olhos, né? E possui aqui, ó, a quelícera e possui 4 patinhas. Deixa eu passar para o próximo slide e continuar a explicação. Então, eles podem viver, ó, em terra e no mar. Por exemplo, aqui, ó, o pitu é um crustáceo de água doce, que é o tatuzinho, né? Abaixo, que vive na terra. Que você toca nele, ele se fecha, né? Já viu um tatuzinho? Um pretinho bem pequenininho assim. Ele é um crustáceo, né? Ele vive no ambiente terrestre. Ok? Aqui, continuar, tá? Falar sobre o sistema respiratório dos crustáceos, né? Então, aqui, ó, os crustáceos são animais adaptados à vida no ambiente aquático, respirando através de brânquias, né? Então, como eles vivem no ambiente aquático, ó, a respiração deles é parecida com a dos peixes, através de brânquias, que geralmente se desenvolve na base de apêndice, né, torácico. Olha aqui, ó, você pode ver as brânquias, né, que nos crustáceos, né? Presente em crustáceos, ó, de ambiente aquático. Se for crustáceo de ambiente terrestre, a sua respiração é traqueal. Eu até falei na aula passada, né? Que é através de fendas que possuem no corpo, aonde ocorre a troca gasosa, né? Entra o oxigênio e sai, né, o dióxido de carbono, ok? Até que o veneno lá, ele faz com que não aconteça essa troca e o animal morre, né, asfixiado e envenenado. Ele fica tonto, né? Ele cai lá e vem a falecer. Estrutura da brânquias, pessoal, turma, são capilares sanguíneos, né, que fazem a troca do oxigênio com o gás carbônico com a água. Como ele está no ambiente aquático, o oxigênio está dissolvido, né, misturado na água. Então, quando ele puxa, entra a água, né, sai a água aqui e fica somente o oxigênio, tá? Ó, circulação da água, o oxigênio fica e o CO2, ó, ele sai, né? Sangue rico em oxigênio, né? E circulação da água, ok? Então, o oxigênio fica e o CO2 ele vai sair desse animal. Reprodução dos crustáceos. A maioria dos crustáceos é de sexos separados, embora existam espécies hermafroditas, ok? E a fecundação é cruzada. Como assim cruzada? Envolvendo, né, a copulação. 2, tá? Onde ocorre a troca do material genético, né? Envolvendo a copulação. Em geral, as fêmeas dos crustáceos incubam seus ovos em apêndices do corpo. Por que elas vão incubar? Para proteção, ok? Você já comeu um caranguejo, né? Você já verificou aqui no seu apêndice que tem vários óvulos. Por quê? Ela está protegendo, ela quer proteger esses filhotes. Porque se ela soltar esses óvulos na água, vão servir de alimento para outros peixes, né? Peixes menores vão se alimentar. Então, o que vai acontecer com essa espécie? Vai diminuir a quantidade, né? Então, é por isso que ela o protege, tá? E o desenvolvimento é indireto, com larvas livres nadantes, né? Podendo existir mais de um tipo de larva no mesmo ciclo de vida. Aracnídeos, tá? A classe aracnídea inclui aranha, escorpiões e ácaros, né? Ácaros causadores de doenças respiratórias, causadores de doenças
né, na nossa pele, tá? Então, ó, aracnídeos. Já estudamos insetos, já estudamos os crustáceos e agora estamos nos aracnídeos. Os aracnídeos não são insetos, eles são artrópodes. Lá no grupo do artrópode você tem subclasses, crustáceos, né? Você tem inseto, né? Classe insecta. Você tem os aracnídeos, diplópodes, quilópodes. Okay? Então aqui, ó, você tem aranha, escorpião, ácaros, eu, carrapato também, né? Você encontra aqui o carrapato, principalmente lá em alguns mamíferos, né? Que fica grudado, né? Parasitando aquele mamífero. Então, aracnídeos é dividido nesses 4 grupos aqui, ó. E, pessoal, apesar de existir grande diversidade de formas entre os aracnídeos, eles apresentam muita característica em comum. Qual é essa característica em comum? O corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Então, o corpo deles, ó, é dividido em cefalotórax e abdômen, né? É dividido em 2 partes, não em 3 partes, como ocorre lá, por exemplo, nos insetos, né? Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos não. E os crustáceos também não. É cefalotórax e abdômen, como se a gente tivesse pescoço. É uma junção aqui, ó. Fica unido, né? Cefalotórax, cabeça e tórax, mais o abdômen. E ainda aqui, ó, os aracnídeos, diferente dos outros artrópodes, por não possuírem, ó, aracnídeos não possuem antenas e nem mandíbulas. Eles possuem uma estrutura desenvolvida, como a manipulação de alimento ao redor da boca, que é chamado de quelíceras. Algumas pessoas chamam de pata, tá? Não é uma pata, é uma estrutura que o ajuda a buscar o alimento. Eles têm as 4 patinhas, né, em cada lado, e aqui uma estrutura próxima à quelícera, ele tem o pé de palpo, que serve para buscar alimento e também ajudar na hora da copulação, tá? Na hora da reprodução. E os aracnídeos possuem, ó, ao redor da boca, um par de pedipalpos, estrutura que pode ter funções diferentes em cada grupo, né? Por exemplo, um pedipalpo no escorpião, a funcionalidade dele vai ser diferente do que de uma aranha, né? E outras características importantes do aracnídeos é a presença, ó, de 4 pares de perna no cefalotórax, formando 8 no total, ok? Continuando, ó, alimentação e veneno, ok? A alimentação e veneno. Aranhas e escorpiões são basicamente carnívoros, predando, né, outros artrópodes e pequenos animais. Ó, então, eles vão predar outros artrópodes e outros animais. Um exemplo aqui, ó, turma, é essa aranha, né, que foi lá embaixo na água capturar um peixe. Olha aqui, ó, bem curioso, né? Ela foi lá e conseguiu se alimentar. Claro que é um peixinho bem pequenininho, né? E muitos possuem glândulas de veneno que utilizam para paralisar suas presas, né? E dependendo da pessoa, se for numa mulher grávida ou numa criança, esse veneno pode ocasionar até a morte dessas pessoas que eu mencionei, ok? E no escorpião, o veneno ele se encontra, né, no aguilhão ou telson, tá? O nome da estrutura lá é o aguilhão ou telson. Fica bem aqui, ele vai lá e quem é mais venenoso, pessoal? Mais venenoso não é o adulto, é o pequeno. Por quê? O adulto ele consegue regular a quantidade de veneno. Então, se ele quer paralisar ou se ele quer matar, ele regula. Já o pequenininho, que é perigoso, não. Ele é bastante agressivo e ele injeta com tudo, tá? Ele não regula a quantidade. Por isso que os menores, turma, tem que ter cuidado com aqueles pequenininhos. Aqueles pequenininhos que são bastante perigosos. E o veneno, na maioria das aranhas e escorpiões, não é tóxico para o homem, mas existem espécies que podem representar algum perigo, né? Especialmente para crianças, né? Alguns escorpiões, e aqui, ó, a viúva negra, né? Ela mata o seu marido após a cópula, né? Se alimenta até dele, ok? Então, ó, você tem alguns que, como eu falei, para adultos,
não trazem prejuízo, mas para mulheres grávidas e criança, ele pode ser prejudicial. Deixa eu ir para o próximo slide. Opa. O sistema nervoso do aracnídeo, né? O sistema nervoso da aranha é bem desenvolvido. Existem 8 olhos simples localizados dorsalmente, né, na metade anterior da placa cefalotórica, né, com variedade e capacidade de elaboração de imagens, nem sempre bem interpretadas, tá? E você pode verificar, ó, que a maioria dos órgãos, ó, se encontra no abdômen desta aranha, né? Mas o cérebro dela está aqui, ó, cérebro, esôfago, glândula de veneno se encontram no cefalotórax, mas as outras estruturas estão aqui, ó, tá? No abdômen, ó, onde ele tem aqui, ó, as fiandeiras, né? São aquelas aranhas que tecem, né? Colocam teia, né? Tem a capacidade de desenvolver essas teias. Mas aqui embaixo, ó, o órgão copulador não fica bem lá atrás, né? Fica mais aqui embaixo, ok? E caso você esmague, pise, né, na marinha dessa, você irá matá-la imediatamente. Eu lembro uma vez que era no terreno do meu avô e lá, né, não tinha energia, né? Na época lá tinha que usar vela, né? Lampião. Aí o banheiro era escuro, tomei banho rapidinho lá e eu entrei descalço, né? Casa de madeira. E eu pisei num negócio estranho. Quando eu peguei uma vela, a lanterna e foquei no chão, eu vi que eu tinha pisado numa caranguejeira enorme. Chega até hoje eu me arrepio quando eu penso nisso, né? Desde esse tempo eu nunca mais tomei banho descalço na minha vida. Eu tomo banho de sandália, né? Mesmo dentro de casa. Eu lembro que eu pisei nela, eu senti um negócio estranho, mole, nojento, aí eu fui pegar a lanterna, cheguei, aí banho na hora. Aqui, ó, nas aranhas há muitos pelos sensoriais, por isso quando tem uma aranha aqui, você chega perto com a mão dela, ela consegue perceber a vibração e logo fugir, né? Ela começa logo a escapar, né? E esses pelos sensoriais, essas cerdas táteis, né, espalhadas pelo corpo, principalmente no apêndice, né, articulado, servem para quê, né? Sensorial, motor, né? Ela consegue, motor não, sensorial, perceptivo. Ela consegue perceber quando tem alguém perto, né? Quando tem uma presa, ou tem principalmente um predador. Ela sente essa vibração, né? Alguns pelinhos desses pode ocasionar alergia em algumas pessoas. Bicho bonito e também feio ao mesmo tempo, né? Sistema reprodutor dos aracnídeos, né? Os aracnídeos são animais de sexos separados e a sua fecundação é interna, ocorre dentro da fêmea. Eles não possuem pênis, né, para introduzir espermatozoides no corpo da fêmea, mas desenvolve outro mecanismo, né, para isso. Por exemplo, algum, né, se encosta, tem que ficar bem grudado e ele ejeta diretamente. Ou então, pessoal, tem alguns aracnídeos, por exemplo, que fazem a fecundação externa. A fêmea, ela tece, né, as teias, o macho vai lá, ela deixa o seu óvulo lá dentro e o macho vai lá e deposita o espermatozoide. Esses filhotes se desenvolvem lá dentro dessa bolsa, né, de teia e lá irão se desenvolver. Já as fêmeas, né, que tem um desenvolvimento que consegue ter a fecundação interna, ó, como acontece aqui, ó, aqui nessa imagem aqui, ó, você pode observar aqui, ó, né, que eles estão bem grudados e eles vão fazer o processo de copulação, né, ó. Então aqui eu tenho os fios de acasalamento, né, para onde ele vai acasalar, né? E algumas aracnídeos, quando os filhotes nascem, eles colocam na sua costa. Tanto o aracnídeo, né, aranha ou escorpião, você pode observar que fica aqui na costa. Não sei se você já bateu, já pisou, já verificou, mexeu no mato, num galho, num tronco, no chão, e verificou que saiu várias aranhazinhas e tinha uma maior lá, né? Onde ela estava protegendo, onde ela coloca os seus filhotes na costa dela. Aqui, pessoal, outro grupo, tá? Nós temos os miriápodes. Nos miriápodes, eles são divididos em dois, quilópodes e diplópodes, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Quilópodes
tem apenas um par, né, de patas por segmentos. Já os diplópodes, 2 pares de patas por segmento. Pensa no bicho que eu tenho medo. Pensa, é este aqui, a lacraia. Pensa mesmo, né, que eu tenho medo. Nessa época do ano que estava chovendo, né, aí eu morava embaixo, né, logo no início do ano, morava no apartamento embaixo. O que aconteceu, Tô? Aí, como acontece o período de chuva, né, geralmente você coloca, né, eu não tinha colocado o veneno, né, no ralo. Aí, como eu não comprei o veneno, é um negócio redondozinho lá, aí vai caindo, né, vai dissolvendo e vai espantando. Aí eu fui jogar naftalina. Eu acho que a naftalina espantou. E teve um dia, a sorte que, né, o meu filho, né, tava tomando banho, eu deixei ele rapidinho lá e fui pegar meu celular, fui atender uma ligação. Quando eu peguei, ele estava aqui e a lacraia saiu e ela correu em direção oposta ao meu filho, né? E na hora eu peguei, né, a sandália e pisei na lacraia, né? Ela não era tão grande, ela era bem pequenininha, né? Mas ela poderia ter ferrado o meu filho, né? Então, geralmente, em época chuvosa, e se você não limpa, né, a sua casa, esses insetos já, esses artrópodes, eles podem aparecer, né? Principalmente saindo do ralo. Aqui, ó, às vezes a gente chama de piolho de cobra, né? O diplópode aqui, esse engoazinho, né? Chama de piolho de cobra. Ele geralmente aparece, do nada ele surge lá no canto da sua casa. Você toca nele logo, se enrola, né? O diplópode, ele é herbívoro e o quilópode, ele é carnívoro, né? Aqui, ó, a lacraia, ela é achatada e tem um corpo dividido em cabeça, tórax, né? Contendo 4 segmentos, né? São várias estruturas e também possui o abdômen, que é lá no final, né? No primeiro segmento do corpo da lacraia, há um par de garras inoculadoras de veneno, por isso ela é perigosa, pessoal. A lacraia, ela é bem agressiva, viu? Você pode espantar, ela vai fugir, mas ela pode vir em você, é sério. Pensa num animalzinho aqui que eu tenho medo, é uma lacraia, viu? Não é de aranha, cobra não, mas uma lacraia eu tenho medo. E teve uma vez que eu estava assistindo Bear Grylls, ele estava num local, aí ele caiu numa ilha, né? Ele ia fazer um negócio de sobrevivência. Aí, como ele estava andando, eu juro para vocês, tem nesse episódio lá do Bear Grylls, ele pegou uma lacraia, pessoal, tinha mais de 60 centímetros. A bichinha tinha quase, era uma lacraia gigante. Se uma de 10, 5 centímetros já dá medo, imagina uma desse tamanho, né? Horrível, né? Aí ele viu, ele matou, ele pegou lá e meteu o facão lá, né? Ele não se alimentou, ele só matou a bichinha lá, né? E a lacraia atua como predadora e se move rapidamente em busca de presas, pequenos roedores, insetos e minhocas. É bem rápido, né? Vai se locomovendo, ela nada também com bastante agilidade. Então, a lacraia, ela é um quilópode, ó, porque tem um par de pata, ó, por segmento. Já o piolho de cobra, né, não possui garras inoculadoras de veneno, né, e ele não é venenoso, tá? Então, se você ver, eu não vou pegar e não é veneno, não, ele não traz prejuízo, tá até numa mão de uma pessoa aqui, ó, tá? E ele possui 2 segmentos torácicos, apresentando, né, um par de patas por cada, né, segmento. Então, tem 2 patinhas aqui em cada segmento. Já o abdômen, né, é segmentado e possui 2 pares de patas, né, como eu acabei de falar. O piolho de cobra move-se lentamente e são comedores de detritos vegetais, né? Que vai se locomovendo lá. Curiosidades para encerrar a nossa aula de hoje. Ok, turma? Cuidado com as largatas, porque algumas larvas, né, largatas, ou as chamadas taturanas, de mariposas, borboletas, possuem no dorso cerdas, né, pontiagudas com veneno. Então, ó, elas são bem bonitas. Se você já viu uma taturana, né, uma largata, você verifica que elas são bem diferentes de forma, coloração e tamanho, só que são extremamente venenosas, né? O contato com esse veneno pode provocar intoxicação e até hemorragias que podem levar uma criança ou uma mulher grávida a óbito. E ainda aqui, relações de insetos, né, com a relação ecológica. Alguns insetos transmitem, né, doenças, como eu falei para vocês, né, Aedes aegypti, né, o Culex, tá? Que provoca estrago e também provoca estrago em plantações, estoque de alimentos, e também você produz, né,
tecidos e acabam também produzindo até móveis, tá? Até com a ajuda desses insetos. Mas podemos esquecer que a reprodução de muitas plantas depende do transporte do pólen, né, de planta a planta, feita, né, pelos alguns insetos. Por exemplo, nós vamos estudar os vegetais, né? Quando nós formos estudar lá, principalmente as angiospermas, que são as plantas que têm flores, né, e dão origem a fruto, elas têm mecanismo de atração, né? São as suas pétalas, né, coloridas, perfumadas, e, né, tem o néctar, o açúcar. Por quê, pessoal? É uma troca, né? Ela dá o alimento para o inseto, e o inseto, quando pousa, ele fica cheio de grãos de pólen. Quando ele vai de uma planta para outra, ele acaba reproduzindo elas, né? Então, a relação ecológica delas é bastante importante. Basta você lembrar do filme Bee-Movie, né? Dar o exemplo de novo. Quando as abelhas fazem greve, né? O Central Park começa a morrer, né? Por que começa a morrer? Porque as plantas não estão fazendo reprodução, os insetos, desculpa, não estão fazendo reprodução daquelas plantas. Então, né, o Central Park aparece no desenho que ele começa a morrer, porque as abelhas, alguns insetos importantes para a fecundação e reprodução de plantas, né? E aracnídeos perigosos para o ser humano, tá? Em caso de picada de aranha ou escorpião, deve-se procurar um socorro médico imediato, pois a picada de algumas espécies pode trazer risco, né, de vida, e você vai tomar um soro, né, para combater esse veneno. No Brasil, a mais venenosa, pessoal, é a aranha marrom, né? E ela é bem agressiva, pessoal. Ela fica... Opa, ela é bem agressiva e ela ataca, tá? É uma das que mais causa acidente aqui na nossa região, tá? Do Brasil, né? Da América do Sul. E uma outra também, pessoal, já viram falar da armadeira? Dá muito em palmeira e muito coqueiro. A armadeira, eu lembro até hoje de uma história de um colega meu, que a gente foi apanhar tala, há muito tempo atrás, ano 2002, 2003, tá? Nós íamos apanhar tala, né, na época de pipa, de rabiola, lá na área do aeroporto. E teve uma vez lá, né, que já tinha uma escada que a gente deixava lá, e o menino subiu, né, para pegar as talas. E era uma altura alta. A gente estava lá, né, era uma galera, ia de 10, 15 moleque lá atrás de tala. E nesse dia ele deu um pulo lá da árvore, pulou e se bateu tudinho, quase ele acabou torcendo o pé dele. Aí eu falei, o que foi? Porque a gente perguntou por que ele pulou, né? Ele estava doido, né? Louco. Desculpa, né? Doido não, louco, né? Por pular daquela altura que ele poderia se machucar. Aí ele falou que tinha uma aranha, que a aranha olhou para ele e fez assim. Aí ela ia em cima dele e ele se jogou, né? Era a armadeira, né? Por que a armadeira, pessoal? Ela pega os pedipalpos e a primeira pata dela, né? Ela fica assim, ó. Ela fica assim. Bem, ela anda assim, ó. Ela fica assim e ela pula. Ela é bastante agressiva, a aranha armadeira, né? Você encontra aqui, uma vez eu estava lá na Beira-Rio, ali na Praça do Coco, andando lá embaixo, e eu vi uma, né? Eu vi aquele correndo rápido, aí eu te mexeu com ela, ela fez assim, né? Depois ela fugiu, né? Falei, essa marinha armadeira, ela é bastante venenosa e ela pode causar até inflamação e pode nos levar à morte, tá? Então tem que ter todo cuidado, tá? Se você vê, né, uma aranha dessa, não chegue perto, né? Não pegue porque você não conhece, ok? E você tem a viúva negra, né? Também bastante venenosa, né? Ela mata o seu companheiro pós-acópolo. Ah, professor, e se ele conseguir fugir? Ele vai procurar outra para acasalar, ele possa não escapar novamente. Ok? Beleza, turma? Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp, tá? Não esqueçam, matrícula aberta, beleza? Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau.